Deus está sempre nos melhorando, né? Cada vez nós estamos mais conscientes dessa realidade. Que Deus é um Deus de melhora. No mundo passareis por aflições, mas bom ânimo pela fé para vencer todas elas, né? Essa noite também me acordei, eram umas 4 horas da manhã, e o Espírito Santo ficou ministrando uma palavra também para mim, né? Justamente sobre essa questão do mundo, que hoje está muito forte, assim, a questão do mundanismo na vida da gente, de um modo geral, né? Assim que o mundo ele oferece muitas coisas e uma grande tentação para nós é o mundo, né? E tudo que há no mundo. Então a Bíblia diz: não ameis o mundo, né? E para a gente cuidar com as tentações, paixões, concupiscência, soberba da vida, concupiscência dos olhos, né? Então é como se muitas coisas assim nos atraíssem para as coisas de baixo, né? Para as coisas do mundo. E com o único propósito de não, assim, de nos fazer esfriar para aquilo que é de cima, para aquilo que é do alto, né? Então, a nossa Jerusalém é de cima, a Bíblia diz, né? E a Bíblia diz: buscais as coisas lá de cima também, buscais as coisas do alto. Mas a gente tem uma vida natural, né? E essa vida natural, ela é vivida no mundo. A vida natural, ela não é vivida no espírito, né? Ela é vivida no mundo, né? Então a gente vive o reino no mundo e a gente vive também assim a nossa vida natural no mundo, né? Mas para buscar o reino e viver uma vida espiritual. E a nossa dificuldade é essa, é vencer o mundo, né? Jesus diz: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, né? Então vencer o mundo nesse sentido de tudo aquilo que o mundo oferece, porque tudo aquilo que é do mundo, né, a soberba da vida, a concupiscência dos olhos, a Bíblia diz, né, isso tudo assim acaba trazendo, aprisionando a gente nas coisas de baixo, vamos dizer assim. E o que Deus tem para nós é isso, é vencer o mundo nesse aspecto da gente não ficar prisioneiro das coisas que o mundo oferece. Mas cada vez mais o mundo ele está assim se aperfeiçoando nisso, vamos dizer assim, né? Todo o sistema ele está assim trabalhando para manter as pessoas aprisionadas às coisas de baixo. Então, exercitar a fé, né, fica cada vez mais complicado e cada vez mais difícil. E isso, então, é uma briga espiritual, né? Isso é um intento do inimigo. O que o inimigo está fazendo? O inimigo está querendo que as pessoas deixem de buscar o que é do alto, deixem de buscar o que é do reino. Porque a palavra diz, né? Buscai o reino como prioridade. As demais coisas vos serão acrescentadas. Então, na verdade, o que o mundo está fazendo? Ele acrescenta muitas coisas para a gente deixar de ter uma prioridade, deixar de buscar o reino. Então a gente vai entendendo tentações, né? Tipo, assim, religião. A religião é isso, a religião te permite viver tudo que é do mundo e ainda assim buscar algo que é espiritual, vamos dizer assim, né? Mas a Bíblia nos ensina a separar e nos chama de separados. Então, para nós, cada vez mais fica uma consciência de que a gente precisa separar as coisas. Não dá para misturar tudo. Não dá para botar tudo no mesmo balde, não dá para botar tudo na mesma mala, né? Não convém, assim. Então a Bíblia ensina a separar o santo do profano, né? O que é religioso do que é espiritual. Então, o que é reino do que é mundo, né? Então a gente precisa disso, assim, ó, do que é idolatria, do que é adoração. Então, o mundo, ele puxa para a religião. O mundo, ele puxa para a idolatria. Né? O mundo, ele puxa para uma vida em si mesmo, para as coisas de baixo. O reino nos atrai para uma vida do espírito. O mundo puxa para idolatrias, né? Referências mundanas, coisas mundanas. O reino nos chama para a adoração. O reino nos estimula para o Espírito Santo. O reino nos estimula para um conhecimento de Cristo. Né? O mundo assim nos chama para um conhecimento natural das coisas, para um crescimento das coisas naturais. Mas o reino nos chama para um crescimento de tudo que é espiritual.
Então, quando a Bíblia diz buscar e pois em primeiro lugar o reino, ela está dizendo também a vida do reino. E nós vamos entender que a vida do reino é a vida de Cristo, né? É o conhecimento de Cristo. É tudo aquilo que Jesus conquistou para nós. E hoje, a grande tentação é isso, né? O mundo ele está extremamente aperfeiçoado, com diversas ferramentas para nos aprisionar cada vez mais os nossos sentimentos, a nossa mente, as nossas emoções, as coisas de baixo. Então, hoje, a grande tentação é a gente ter condições de buscar o reino. Fica cada vez mais difícil buscar o reino. Não porque a gente está sendo impedido por um governo, perseguido, né? Mas assim, ó, é algo espiritual. Então, isso faz o quê? Quanto mais as pessoas assim, ó, buscam o que é do mundo, mais se fortalecem potestades, principados. E aí a Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra potestades e principados. O que essas potestades e esses principados fazem? Né? Eles influenciam os pensamentos das pessoas e o sentimento das pessoas, de modo que as pessoas têm uma tendência cada vez maior a buscar o que é de baixo, e assim, e não o que é do reino. Mas a Bíblia nos chama de remanescente. A Bíblia nos chama de santos, que significa separados. Então, o que é ser santo? É ser separado. Separado para quê? Separado para Deus. Para quê? Para vencer o mundo. Vencer o mundo de que maneira? Dessa forma, se permanecendo incontaminável. Então tem uma palavra que diz assim, aqui em 1 Pedro, né, 1, diz, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para uma salvação preparada para se revelar-se no último tempo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então, essa é a nossa esperança. Que assim como Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, é o que ele tem para nós também, vida eterna, a ressurreição, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para nós outros. Que somos guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para uma salvação preparada que ainda vai se revelar no último tempo. Então, hoje, nós precisamos entender isso. A nossa luta, ela não é contra carne e sangue. A nossa luta não é contra as situações, contra as circunstâncias, né? A nossa luta, na verdade, o que Deus chama de luta para nós é nos manter. Nos manter aonde? Na fé, em Cristo, buscando o que é do reino, o que é de cima. Então, às vezes as pessoas estão muito ocupadas, nós estamos muito ocupados, assim, ó, com tudo que tem nos acontecido, né? Toda a situação que a gente tem vivido. O inimigo, ele sempre tenta nos aprisionar aos nossos problemas, às nossas dificuldades. E assim, ó, muitos problemas e muitas dificuldades surgem ao mesmo tempo para isso também. Para que a gente, assim, ó, não tenha recursos para se mover em direção daquilo que Deus tem para nós. Então, nossa luta, ela é muito grande. Por isso a Bíblia nos chama de bons soldados de Cristo. Só que a nós fica implícito entender como que a gente tem condições de lidar com tantas coisas ao nosso redor contrárias e, ao mesmo tempo, permanecer numa busca pelo reino, permanecer numa vida de fé, permanecer naquilo que Deus tem para nós. Então, esse é o ponto que, assim, que Deus está nos dando um equilíbrio para a gente saber como lutar. Porque se a gente não sabe como lutar, a gente certamente é derrotado. E derrotado, que eu digo, às vezes a gente pode ter assim, ó, uma solução para um problema natural, para alguma coisa que a gente está vivendo, mas nosso coração esfria, nosso coração fica longe do reino.
Então, o que Deus tem para nós? Que a gente persevere até o fim. E para a gente conseguir perseverar até o fim, nós precisamos entender essa luta e a forma de lutar. Então, as nossas armas não são carnais. Né? A Bíblia diz que nossas armas não são carnais, elas são espirituais. E a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra potestades, principados, né? Nas regiões celestes, contra a maldade. Então, isso é a maldade. É assim, é como se a gente vive no mundo, mas acima de nós existe um reino que assim que determina todas as coisas para o mundo. E estas potestades, elas têm se fortalecido porque o mundo jaz no maligno e porque a tendência natural das pessoas é se alimentar de tudo que é mundano, de tudo que é profano, né? Então, de tudo que é religioso, de tudo que é idólatra, né? Então, a Bíblia fala isso, né? A religiosidade, o formalismo, o legalismo, assim, de tudo que é da carne também. Estas coisas todas fortalecem esse sistema do anticristo. Então, nós precisamos compreender isso hoje. Hoje, o que está sendo fortalecido no mundo é um sistema do anticristo. E um sistema, o que é? Político, econômico, social, religioso, né? É tudo que está ao nosso redor. Por quê? Porque quanto mais se aproxima a vinda de Jesus, pior fica a vida no mundo. Mas as pessoas dizem, mas o mundo não está tão ruim. Não, o mundo não é tão ruim para quem não busca o reino. Porque para quem busca o reino, fica complicado. Fica mais difícil. Porque tu tem que ter um nível de renúncia também. Tu tem que ter um certo posicionamento. Para tu adquirir também, assim, manter princípios e valores que hoje já não existem mais. Então, tem princípios e valores que eles só permanecem para quem é do reino. Para quem é do mundo, não existe mais. Hoje em dia não se valoriza tanto o casamento, por exemplo, né? Hoje em dia tem tantas coisas que se perderam o valor delas. Então, princípios e valores, eles vão se perdendo na medida que o mundanismo vai aumentando. E o que Deus tem para nós? Ele diz assim, para que a gente permaneça firme, depois de haver feito tudo, revestindo-vos de toda a armadura de Deus. Né? Então, o que Deus tem para nós? Que a gente permaneça firme. O que é permanecer firme? Firme é para nós permanecer na fé. A fé é firmeza, né? Fé é convicção e fé é certeza. Isso nos dá firmeza. De que, embora nós estejamos no mundo, nós não somos do mundo. Então, isso nós temos que ter bem claro. O mundo, ele prospera, ele persevera, ele cresce naquilo que é dele. E as pessoas que estão no mundo, elas também são, vamos dizer assim, amparadas pelo mundo. Elas são assim, vou usar esse termo, né, mas não é essa palavra, mas elas são enriquecidas, eu vou dizer assim, pelo mundo também. E a nossa tentação, muitas vezes, é a comparação. É nós entrar num sistema de comparação, de competição, né? Mas o mundo e as pessoas do mundo buscam o que é do mundo. E Jesus disse, se vocês fossem do mundo, o mundo veria vocês. Mas vocês não são do mundo e o mundo não ouve vocês. Assim como também não me ouve. Então, nós precisamos entender que existe um abismo entre o reino e o mundo. Não existe, assim, uma semelhança, não existe uma igualdade, não existe, assim, algo que dá para andar junto. Não. É o reino, um abismo e o mundo. É as coisas do alto e as coisas de baixo. Então, todo esse equilíbrio religioso, ele leva as pessoas a pensar que mundo e reino é um sistema paralelo. Não é. Não é. Mundo e reino não é um sistema paralelo. Não é. É totalmente o contrário. Não se mistura. É que nem azeite e água. Não se mistura. Não tem como misturar. Tu sacode, 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 deixa paradinho ali, o azeite vai para cima, a água fica para baixo. Reino e mundo também é da mesma forma. Não se mistura. E Deus nos chama filhos do reino, não do mundo. Então, nós temos que ter convicções destas coisas. Nós somos filhos do reino. Nós somos separados.
A palavra santos não significa que a gente é melhor do que os outros, mas significa que nós somos separados para lutar esse combate. Separado para não ceder para o mundanismo, não ceder para profanação, não ceder para idolatria, não ceder para as coisas de baixo, mas permanecer buscando o que é do alto, permanecer no crescimento de Cristo, buscando o crescimento de Cristo, porque é isso que Deus tem para nós. E isso é uma coisa tão fácil da gente entender quando a gente recebe essa revelação e esse conhecimento do Espírito Santo, pela palavra.